Olá, eu sou Paulino Júnior e esse é o 30º episódio do Diverse Cult. Pode chegar! Chegamos ao nosso último episódio da temporada. Estamos no momento de transição, estamos no momento de passagem, 2020, 2021, e muita coisa passa na cabeça da gente, muitas reflexões, né? A gente costuma ter nesse período de transição. 2020 não foi um ano fácil, né? Definitivamente não foi. Nós estamos lidando com pandemia, com crises de toda a espécie, natureza, crises políticas, econômicas, ambientais, sociais, humanitárias. A tecnologia veio, se impôs nas nossas vidas e transformou o nosso lugar comum em uma novidade, que a gente está aprendendo a manusear melhor e que a gente também está se experimentando e se testando. Exatamente nesse período de teste, nesse período de reinvenção, nesse período de transformação, eu conheci o convidado de hoje. O convidado de hoje é um amigo queridíssimo que a vida virtual me deu. E eu me emociono muito ao falar sobre ele, porque ele é uma pessoa representativa, não só para mim, mas para toda uma geração de jovens, alunos, operadores do direito ou não, pessoas que representam segmentos sociais vulneráveis, porque ele luta e ele consegue emprestar a sua voz a essas pessoas. Eu estou falando do meu queridíssimo e valioso amigo Alexandre Bahia. Alexandre já é uma figura conhecida aqui, né, no meu IG, a gente já fez lives, participamos de eventos juntos, ele me oportunizou participar de grupos de pesquisa, me oportuniza muito conhecimento. É um professor brasileiro, universitário, renomado no Brasil inteiro, é um advogado prestigiado, como disse, trabalha com essas causas ligadas às minorias, mas é um exímio processualista, é um constitucionalista de mão cheia, também é uma pessoa ligada aos direitos humanos e que tem participado e protagonizado momentos importantíssimos da nossa história recente, das nossas lutas recentes, né? Alexandre esteve o ano passado na histórica decisão do STF que criminalizou a homotransfobia, equiparando-a ao crime de racismo. Alexandre é mestre, é doutor, é pós-doutor, tem uma experiência fora do Brasil também, uma formação curricular maravilhosa, mas ele não perde a sua simplicidade e a sua empatia com o próximo. E eu fico extremamente feliz de dizer que toda essa trajetória virtual começou com ele, quando, de forma muito despretensiosa, eu o contactei pelo Instagram e, sem me conhecer e sem ter nenhuma referência sobre mim ou sobre o meu trabalho, ele me estendeu a mão. Em um momento em que eu precisava vencer muitas coisas, vencer timidez, vencer Black Mirror, né? Vencer essa tela aqui do celular, e ele fez comigo uma live que eu guardo até hoje, né, no meu coração e na minha memória. E a partir daí o nosso contato se estreitou e eu só tenho depoimentos maravilhosos a falar desse grande homem, desse grande professor e dessa grande pessoa. Então é com muito orgulho e é com muita alegria no coração e é com votos de renovação na vida de todos vocês que eu chamo para finalizar essa temporada do Diverse Cult o meu querido, o nosso querido Alexandre Melo Franco Bahia. Pode chegar. Olá, o professor Paulino me convidou e eu, com muita alegria, aceitei participar do Diverse Cult. E o livro que eu vou falar hoje para vocês, minha ideia aí de uma leitura para a gente poder pensar algumas questões de direito, é o livro O Processo, do Franz Kafka. Esse é um livro que foi publicado póstumamente, em 1925, depois da morte do Kafka. E esse livro, eu sempre gostava de usá-lo nas minhas aulas de Teoria Geral do Processo, quando eu falava sobre os princípios processuais. É claro que a leitura do livro do Kafka, por toda a obra dele, né,
ele sempre tem aquele fator que ele coloca alguma coisa de estranhamento no meio de uma história aparentemente banal, e esse fator de estranhamento é o grande motivo aí, o chamado Leitmotiv, como os alemães falam, para o Kafka poder falar das questões da vida cotidiana, fazer uma crítica até ao cotidiano, etc, etc. No nosso caso, como é um livro que trata de um processo judicial, eu vou ficar com uma leitura para dentro aqui da nossa área do direito. Com o que trata o livro, né? Não vou dar spoiler sobre o desenvolvimento ao fim do livro, mas a sinopse do livro é que, em determinado dia, um bancário, o Sr. K, Joseph K, ele é surpreendido no seu 30º aniversário com um processo. Ele é citado num processo, e esse processo, e aí que está a questão inusitada, o Sr. K não sabe do que está sendo acusado. Aliás, a gente nem sabe, e só vai descobrir isso mais para o fim do livro, mas dá-se uma ideia de que é um processo penal, mas não existe formalização de culpa, não se diz exatamente do que ele está sendo acusado, como eu disse. A própria autoridade judiciária é totalmente obscura, e aí todo o livro é essa angústia, a gente vai acompanhando a angústia desse réu de tentar descobrir do que está sendo acusado e de tentar provar uma inocência de algo que nem se sabe se há realmente culpa. Eu gosto muito do livro porque, apesar da situação narrada ser uma situação fantástica, né? Ser uma situação que aparentemente não diz respeito a um Estado de direito, quanto mais a um Estado democrático de direito, a verdade é, no entanto, que para muitas pessoas processos aparecem de forma tão obscura, de forma tão ininteligível como foi o processo lá do Sr. K. O que a gente acaba percebendo, e isso por vários fatores, né? Existe uma linguagem muito complexa do próprio direito, uma linguagem hermética, que é somente para iniciados. Existe, por outro lado, um processo que ele é extremamente complexo, mesmo para os iniciados, mesmo para aqueles que lidam diariamente. O processo ele tem determinadas curvas, determinados viés, determinadas formas de decisão, determinadas decisões que não condizem com a realidade do processo, decisões que são dadas de forma absolutamente com surpresa, principalmente quando determinados processos, aí eu falo especificamente na área penal, eles se destinam àquelas pessoas que são os típicos clientes do sistema penal, aquelas pessoas que normalmente o sistema penal seleciona para pré-acusação, para pré-condenação, e aí vale qualquer coisa, valem quaisquer provas, valem quaisquer fundamentos, ao passo que, por outro lado, e isso é tão misterioso quanto, aparentemente, para um leigo, quando o sistema pega uma pessoa que não é um cliente típico do sistema penal, em situações absolutamente análogas, esse mesmo sistema vai ofertar provas, decisões e fundamentações absolutamente diferentes. O livro do Kafka, de certa forma, então, ele nos traz essa alegoria de um processo obscuro em que não se sabe de onde ele vem e não se sabe para onde ele vai, não se sabe qual será o resultado. E isso, infelizmente, não é algo tão distante assim de algumas coisas que a gente experimenta na nossa prática diária como advogados, como professores, como pessoas que lidam diariamente aí com o direito, em que nada é óbvio, nada é certo e muitas vezes é algo tão obscuro, tão sinuoso quanto os corredores infinitos que o Sr. K percorre e audiências absolutamente sem sentido, muitas vezes tão sem sentido para nós que somos da área do direito, quanto para aqueles como o Sr. K que estavam alijados aí dos jargões e do linguajar do direito. O livro dele para nós é um convite a que nós valorizemos os princípios constitucionais, notadamente devido processo legal, contraditório, ampla defesa e mesmo juiz natural, porque esses princípios é que vão garantir que o processo tenha uma regularidade
que o processo tenha uma previsibilidade, que não haja surpresas, nem acusações e nem sentenças. É um convite que fica aí para a leitura do livro. Existe pelo menos um filme que foi feito a partir desse livro, um filme que é mais ou menos fácil de se achar por aí, mas eu recomendo realmente ler o livro desse tcheco, nascido no final do século XIX, e que traz uma contribuição espetacular para nós, um século depois, repensarmos, aí já quase no centenário de lançamento do livro. Ele foi, na verdade, entregue para o editor em 1920, portanto já está fazendo aí 20 anos que Kafka entrega o livro para o editor, e em 2025, 100 anos de lançamento da primeira edição desse livro, que continua tão atual quanto era no começo do século passado. Bom, é isso. Obrigado, Paulino, por todo o trabalho que você faz com o DiversiCult, algo tão relevante, tão importante para nós nos dias de hoje, repensarmos questões do direito e das artes e da filosofia e da ciência de uma maneira acessível, de uma maneira que todos nós possamos nos tornar pessoas mais críticas, mais interessadas e mais interessantes também. Obrigado. Bacana, né? Se gostou, curte e compartilha. Aqui você sabe, a casa é sua, o mundo é nosso, a gente ainda vai se encontrar. Feliz 2021 para todos nós.